Olá pessoal, eu sou a professora Paula, um dos professores de língua portuguesa do Colégio Metropolitano, e nós vamos falar hoje de grau dos adjetivos. Quando nós pensamos, por exemplo, em grau de substantivo, é mais simples, aumentativo, diminutivo, mas quando chega em grau dos adjetivos, a gente precisa prestar um pouco mais de atenção. Vamos falar, por exemplo, do grau comparativo. Se eu vou comparar, eu tenho que ter pelo menos 2 elementos para estabelecer essa comparação, né? E comparativo, ele pode ser de igualdade, de superioridade e de inferioridade. Se eu vou comparar, se eu vou usar o grau comparativo de igualdade, eu vou dizer, por exemplo, que o meu pincel preto é tão bonito quanto o rosa. Eu tenho a comparação do pincel preto com o pincel rosa, usando aqui o adjetivo bonito. Então, o pincel preto é tão bonito quanto o rosa. Em algumas alterações pode acontecer do como aparecer também. O de superioridade, eu vou colocar, por exemplo, que o pincel preto é mais bonito do que o pincel rosa, ou mais bonito que o pincel rosa. E de inferioridade, o pincel preto é o menos bonito que o pincel rosa. E isso serve para diversas comparações que nós precisarmos fazer na língua usando os nossos adjetivos. Então, eu posso fazer esse grau comparativo de igualdade, de superioridade, de inferioridade. Além do grau comparativo, nós temos o grau superlativo. O grau superlativo vai ser dividido em absoluto e relativo. Se ele é absoluto, eu não tenho muito o que questionar, ele é absoluto, é aquilo. O relativo, ele vai depender da opinião, né? Cada um vai relativizar a sua forma, a sua maneira. No absoluto, eu vou fazer da seguinte forma, eu vou usar meu adjetivo mais um sufixo. Um exemplo da palavra lindo, não é? Usando esse sufixo, o adjetivo lindo vira lindíssimo. Então, eu posso fazer o meu grau superlativo absoluto sintético, usando o adjetivo lindo, que vai ficar lindíssimo. No analítico, usando o advérbio de intensidade, como muito, como extremamente, por exemplo. No superlativo relativo, nós vamos separar um elemento dentre os demais. Por exemplo, se eu quero dizer que o pincel azul é o pincel mais lindo do estojo. Esse pincel está sendo relativizado. Na minha opinião, ele é o mais lindo do estojo, é o mais bonito do estojo. Então, eu posso colocar, por exemplo, o pincel azul é o mais bonito do estojo. É o mais bonito que eu tenho, de repente. E o de inferioridade? O pincel azul é o menos bonito do estojo. Eu estou separando esse pincel, de repente, para uma outra pessoa. Como isso é relativo, para uma outra pessoa, pode ser o pincel rosa, pode ser uma outra cor. Não é assim? Por isso a ideia de relativização. Vamos pensar então nesse grau de superioridade e de inferioridade com essa formulazinha, usando os intensificadores mais ou menos, o adjetivo e a preposição de, que é associada com o artigo, não é? Pode virar do, da. Aí você de repente pensa, professor, eu vou confundir esse grau comparativo com superlativo, porque essa fórmula aqui lembra essa fórmula. Vamos tirar a confusão? Primeiro, no grau comparativo, eu preciso estabelecer uma comparação. Essa comparação já não existe no superlativo. Lá eu preciso da comparação, aqui eu não preciso dela. Outra coisa, de olho na fórmula, vamos comparar, por exemplo, aqui o de superioridade no grau comparativo. Eu tenho mais adjetivo, o do que, ou simplesmente o que, enquanto que no relativo, no superlativo relativo, eu tenho o de superioridade, usando o ou a, artigos definidos, o mais como intensificador, o adjetivo e a preposição. Não é mais o do que e nem o que. Entendido? Observaram? Então, primeiro, lá eu tenho que ter a comparação. Aqui, essa comparação não existe. Segundo, eu vou observar com cuidado a fórmula. Por mais que apareça esse mais lá e o adjetivo, aqui no grau superlativo relativo, eu não vou ter a mesma fórmula exatamente. Aqui eu entro com artigo
E aqui eu entro também com a preposição que não aparece no finalzinho. Pode aparecer aqui, mas não aparece no finalzinho. Ok? É isso, pessoal. Até a próxima.